Olá, pessoal! Estamos de volta com o segundo capítulo da nossa série sobre projetos de pesquisa e engenharia. Este vídeo apresenta de forma sintética a estrutura do projeto de pesquisa. Nos próximos vídeos serão detalhados cada capítulo do projeto da pesquisa que será apresentado aqui. Se gostar do vídeo, inscreva-se no canal e deixe seu like. No vídeo anterior, vimos a seguinte estrutura do projeto: introdução, problema de pesquisa, objetivos, geral e específicos, a justificativa, as hipóteses, o referencial teórico, a metodologia, a caracterização da pesquisa, o delineamento da pesquisa, o plano de coleta de dados, instrumentos de coleta de dados, descrição e análise dos dados, cronograma físico, orçamento e as referências bibliográficas. Isso foi visto no último vídeo. A primeira parte é a introdução. A introdução é a breve apresentação do conteúdo do projeto, na qual podem incluir-se antecedentes que ajudem a compreender a magnitude do problema, seus objetivos e resultados esperados, assim como a importância dos impactos destes. Recomenda-se iniciar o texto descrevendo o contexto atual do ambiente externo, onde se dará a pesquisa foco do estudo. Logo em seguida, descrever o objeto da pesquisa e sua importância. O problema de pesquisa. O problema de pesquisa é a pergunta para a qual desejamos saber a resposta. Ou seja, a investigação é a procura dessa resposta. O problema de pesquisa deve ser apresentado em apenas uma única frase interrogativa e, obrigatoriamente, deve conter pelo menos duas variáveis. Variável no problema de pesquisa é tudo aquilo que pode assumir diferentes valores do ponto de vista quantitativo e qualitativo. O problema deverá definir com clareza as relações entre as variáveis, como, por exemplo, a resistência dos exemplares retirados de um concreto confeccionado em determinada obra confere estrutura à condição de segurança estabelecida na NBR 12655. Essa NBR fala sobre a confecção de concreto e seu controle. É um exemplo mais técnico do que científico, mas pelo menos ele é suficiente para a gente identificar as variáveis. Esse problema está correto do ponto de vista, uma vez que a variável dependente, que é a segurança da estrutura, depende das variáveis independentes, confecção do concreto e resistência obtida. Nós teremos mais adiante um capítulo que tratará exclusivamente das variáveis, aí ficará melhor esclarecido. Antes de descrever o problema de pesquisa, deve-se definir a situação problemática, ou seja, um contexto que origina o problema. Isso pode estar num texto lá na introdução ou no antes da formulação do problema. Também o problema de pesquisa vai ser objeto de um vídeo exclusivo. Objetivos. Os objetivos são os gerais e específicos, que devem ser expressos sucintamente e não em forma de relato. Um erro frequentemente encontrado é a redação de objetivos específicos como atividades ou como resultados esperados. Os objetivos devem ser indicados com precisão. Por exemplo, um objetivo que expresse desenvolver um espírito de colaboração entre os operários da obra. Esse objetivo não é correto, porque ele não é bem claro e não é mensurável. Como eu vou mensurar a colaboração? A não ser que eu descreva corretamente como essa, o que significa colaboração. Então, definir o espírito de colaboração entre operários da obra, isso exigirá que se defina antes o que se entende no projeto por espírito de colaboração, como se mede,
Quais os parâmetros que deverão ser aceitáveis para cumprimento desse objetivo? O objetivo geral define o propósito da pesquisa. Então, o objetivo geral é o alvo de maior abrangência da qual o projeto trata de fazer uma contribuição. Relaciona-se aos impactos possíveis a partir da utilização dos resultados do projeto. Responde ao problema de pesquisa. Objetivos também será um capítulo específico mais adiante. Os objetivos específicos são alvos concretos que se busca alcançar no âmbito do projeto. Ou seja, portanto, cada objetivo específico deve ter clara correspondência com os resultados esperados. Os objetivos específicos correspondem à pergunta: o que a pesquisa deseja alcançar? Cada objetivo específico deve ser mensurável e verificável. Ao escrevê-los, deve-se considerar os indicadores quantitativo ou qualitativo possíveis de medir seu cumprimento. Nesse sentido, a redação deve ser precisa. Não deve-se utilizar expressões não mensuráveis, como incrementar substancialmente. Não tem como medir essa expressão. O próximo item é justificativa. A justificativa deve responder aos critérios básicos pelos quais o projeto será avaliado. Portanto, deve-se justificar o tema apontando sua relevância científica, tecnológica ou social. Também a adequação ao tempo, aos recursos financeiros, materiais e humanos a serem investidos para alcançar os objetivos propostos. Não adianta ter um objetivo que não se consiga alcançar, em função do seu custo ou de dificuldades materiais ou tecnológicas. A hipótese, apesar de ser opcional, quando você consegue fazer, ajuda muito no entendimento do projeto. Então, uma hipótese é uma tentativa de explicação mediante uma suposição aceitável destinada a ser comprovada pelos fatos empíricos. As hipóteses devem ter consistência lógica, corresponder ao conjunto de conhecimentos existentes, ser contrastáveis pela experiência, ou seja, possíveis de verificação por dados empíricos, e existe pesquisa em que as hipóteses são irrelevantes ou desnecessárias. O capítulo 2 é o referencial teórico. Consiste em apresentar um resumo do que já foi escrito sobre o tema. Uma pesquisa não parte do zero. Por isso, o pesquisador deverá fazer uma pesquisa prévia sobre o que já foi escrito sobre o tema, sobre o qual pretende estudar. O referencial teórico tem que ser elaborado baseado em fontes idôneas. 3 pontos devem ser observados em uma referência: a titulação do autor, que lhe concede o crédito ao escrever sobre determinado assunto; meio de publicação, reconhecido como científico, como uma revista, livro ou um site; experiência do autor na área que escreve. Não são admitidas citações da internet onde não é mencionado o nome do autor. Só usar citação da internet sem autoria quando as informações são sobre a instituição que publica o site. O capítulo 3 é metodologia. Nessa seção encontram-se os elementos fundamentais que permitirão demonstrar a qualidade científica, critério indispensável na avaliação do projeto. Ela varia de acordo com o propósito do projeto. Depende do tema pesquisado, a metodologia muda. Não existe uma regra geral para a metodologia. Na metodologia deve-se definir exatamente como se executará o projeto e com quais instrumentos, ou seja, as vias científicos técnicas pelas quais os objetivos se converterão em resultados. É absolutamente necessário evitar enunciados vazios de conteúdos tais como: se utilização técnicas qualitativas e quantitativas. Isso aqui é genérico? Que técnicas eu tenho que dizer? Que técnica qualitativa, que técnica quantitativa? Metodologias próprias de tal disciplina. Mas que disciplina? Tem que ser claro, né? Tem que ser claro. A metodologia consistirá na observação participativa. Também não diz nada isso aqui. Porque o que é uma observação participativa? Tem que ser bem definido. A estrutura do capítulo da metodologia tem os seguintes tópicos: a metodologia, alguns podem chamar de materiais e métodos; a caracterização da pesquisa, o delimento da pesquisa, o plano de coleta de dados, os instrumentos de coleta de dados e a descrição e análise dos dados. Vamos ver cada um desses.
A caracterização da pesquisa relata brevemente o tipo de pesquisa e o método que será de fato utilizado para a coleta e análise de dados. Deve ser relatado se a pesquisa irá abranger o universo proporcional da realidade pesquisada ou se apenas uma amostra. É importante salientar que não será possível estabelecer instrumentos e procedimentos para a coleta de dados se o indicador das variáveis não estiver previamente definido. Novamente, as variáveis aparecendo aqui. Nas pesquisas quantitativas, as variáveis devem ser medidas, ao passo que em pesquisa qualitativa, as variáveis são descritas. Deve-se identificar as variáveis independentes e as variáveis dependentes. Depois temos o plano de coleta de dados. Definir o plano de coleta de dados, indicando a estratégia que será adotada, cronograma desenvolvido e comentários sobre o processo da coleta de dados. Depois do instrumento de coleta de dados, descrever os instrumentos que serão utilizados para a coleta de dados. Planilhas, tabelas, questionários, seja lá o que for adequado à pesquisa. Depois, descrição e análise dos dados. Aqui se descreve os procedimentos que serão adotados para análise e interpretação dos dados quando for feito o TCC. Indicar o tipo de software que será utilizado para análise de dados. Indicar os recursos que serão utilizados para análise dos dados. Se for estatístico, deve ser informado os tipos de gráficos, quadros ou tabelas que serão utilizados. O capítulo 4 são as atividades e o cronograma físico. Primeiramente, relaciona-se às atividades necessárias para realizar a pesquisa. O projeto deve indicar as atividades necessárias à consecução dos resultados esperados. As atividades devem refletir cada um dos passos que serão seguidos no processo do projeto, de acordo com a natureza do projeto que podem ser. Desenho da pesquisa, coleta e processamento de dados, cursos de treinamentos, viagem, coordenação com outro centro de pesquisa, usuários potenciais, estratégia de difusão, etc. Importante, pessoal, não confundir com o cronograma que o professor da disciplina TCC apresenta para a entrega das partes do projeto, que é isso que a gente está mostrando aqui, com o cronograma da pesquisa, que deve constar no capítulo da metodologia. O cronograma da pesquisa é outra coisa. Isso vai lá, é um tipo de um fluxograma que vai na metodologia. Um exemplo de cronograma do projeto são as várias etapas que eu preciso executar para cumprir o projeto. Isso o professor da disciplina de projeto vai dar um modelo. Depois o orçamento, que é opcional. Ele pode ser mais detalhado, como esse aqui, ou mais sintético. Depende da pesquisa. Tem pesquisa que não tem custos e outras têm um grande custo. Então, as que não têm custo não têm necessidade de orçamento. E as que existe um custo razoável, é necessário que se apresente o orçamento. Temos, por último, então, as referências bibliográficas. Referência é o conjunto padronizado de elementos descritivos retirados de um documento que permite a sua identificação individual, constitui uma lista ordenada dos documentos efetivamente citados no texto. Não deve ser referenciados documentos que não foram citados no texto, mas, caso haja conveniência de referenciar material bibliográfico não citado, deve fazer uma lista própria após a lista de referência sob o título Bibliografia Recomendada. Não deve constar nessa seção citações que constem em sites e não possuem um autor devidamente identificado. Mas, caso seja necessário referenciar a citação, constará em nota de rodapé. Agora, pessoal, a formatação, ou seja, as normas técnicas. O projeto de pesquisa deve estar rigorosamente dentro das normas técnicas, mais especificamente das seguintes. Essa NBR 15287, que é a informação e documentação do projeto de pesquisa. É a norma geral de projeto de pesquisa. Essa norma especifica os princípios gerais para a elaboração de projetos de pesquisa. A 15287. Lá no item 4.2.2,
que se chama Elementos Textuais, da 15.287, está escrito assim: o texto deve ser constituído de uma parte introdutória, na qual deve ser exposto o tema do projeto, o problema a ser abordado, as hipóteses, quando couber, bem como os objetivos a serem atingidos e as justificativas. Então, o que a gente está fazendo lá, apresentou no início, não é uma invenção. Isso está na norma técnica. Ainda é necessário que seja indicado o referencial teórico que embasa a metodologia a ser utilizada, assim como os recursos e o cronograma necessário para a sua consecução. Também lá do item 4.2.2 da NBR 15.287. A capa e a folha de rosto também estão nessa norma 15.287. Tem os itens que constam, que devem constar na capa e na folha de rosto. As citações já devem estar de acordo com essa norma 10.520 de 2002, que é exclusivamente sobre citações, e essa norma está em revisão. Ela especifica as características exigíveis para a apresentação de citações em documentos. Se vocês acessarem o catálogo da BNT, vão ver lá que a norma está em revisão. Mas, por enquanto, é essa que está valendo, a de 2002. As referências bibliográficas devem estar de acordo com a NBR 6023, de 2018, e tem uma errata de 2020. Essa norma estabelece os elementos a serem incluídos em referências, fixa a ordem dos elementos da referência e estabelece convenções para a transcrição e apresentação da formatação original do documento e ou outras fontes da informação. É importante que essa norma seja lida. O sumário também tem uma norma própria, que é 6027. Essa norma especifica os princípios gerais para a elaboração do sumário em qualquer tipo de documento. Essa norma especifica os princípios gerais de um sistema de numeração progressiva das seções de um documento, de modo a expor em uma sequência lógica o interrelacionamento da matéria e a permitir sua localização. Aqui um exemplo, dei um print na norma, tem uma seção primária, secundária, terciária, seção quaternária e uma seção quinária. É um exemplo que tem lá na norma 6024. A paginação está na norma, no item 5.3 da norma 15.287. Sobre as normas técnicas ainda, pessoal, sempre deve ser verificado se a norma técnica é a última versão publicada. No caso de não se ter acesso às normas técnicas, poderá ser utilizado o livro Normas Técnicas para o Trabalho Científico do autor Pedro Augusto Furater. O último é da 18ª edição de 2016. Ele não tem um livro posterior a esse. Nesse manual você encontrará uma explicação clara e objetiva dos passos necessários para formatar um trabalho científico, rigorosamente dentro das normas técnicas adotadas no Brasil. Essa é a capa do último livro do Furater. É um livro físico que tem em todas as bibliotecas da universidade.